Eu sou Marcos Eduardo e eu vim discorrer sobre a Justiça Eleitoral. Bem, a Justiça Eleitoral é um órgão especializado do Poder Judiciário responsável pela organização de todo o processo eleitoral, que vai desde o alistamento eleitoral até a diplomação dos candidatos eleitos. Logo, é possível notar que a Justiça Eleitoral tem uma atuação bem ampla. Isso porque, diante de toda essa organização do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral também tem que examinar as contas dos partidos políticos e dos respectivos candidatos. A atuação da Justiça Eleitoral é bem ampla porque ela atua em 3 esferas: a jurisdicional, em que evidencia-se a competência para julgar questões eleitorais; a administrativa, que destaca-se por organizar e realizar eleições, plebiscitos e referendos; e a regulamentar, em que há a elaboração de normas referentes ao processo eleitoral. Para uma melhor compreensão do conteúdo, cabe a exemplificação da atividade da Justiça Eleitoral em cada uma das esferas. Bem, a respeito da função administrativa, o juiz eleitoral administra todo o processo eleitoral, que envolve, por exemplo, o alistamento eleitoral, a transferência de domicílio eleitoral e medidas para impedir a prática de propaganda eleitoral irregular. De outro modo, o exercício da função jurisdicional acontecerá em situações tais como o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral, que visa apurar o uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou de poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político. Por outro lado, a função regulamentar é exercida através de resoluções, ou seja, expedem-se instruções para a aplicação das leis eleitorais. O calendário eleitoral das eleições de 2020, por exemplo, é fruto de uma resolução, assim como os modelos de lacre de urnas também são decorrência de resolução. Além disso, a Justiça Eleitoral possui uma peculiaridade em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, pois o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, podem responder a consultas, em tese, formuladas por autoridades públicas e partidos políticos. Essa função é chamada de consultiva, e essas consultas respondidas não possuem caráter de decisão judicial, tampouco possuem caráter vinculante. Eu me chamo Camila Reis e vou dar continuidade à Justiça Eleitoral. Como já foi elucidado, possui uma extensa atuação. De modo geral, trabalha para garantir o respeito à soberania popular e à cidadania, a fim de preservar a estrutura democrática do país. Desse modo, a Justiça Eleitoral, para garantir os fundamentos constitucionais que envolvem a participação popular na esfera política, sejam cumpridos em todo o território nacional, distribui competências e funções entre o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Bem, a Justiça Eleitoral foi instituída a fim de realizar a verdade eleitoral, a verdade das urnas. Essa é a sua missão básica e fundamental como condição da democracia. Sendo assim, é válido conhecer mais sobre cada um dos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral, começando pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Algumas das suas principais atribuições desse tribunal são a competência para processar e julgar ordinariamente o registro dos candidatos à presidência e à vice-presidência da República, bem como a competência para julgar recurso especial e recurso ordinário interposto contra decisões dos tribunais regionais. Já os tribunais regionais eleitorais são distribuídos nas capitais de cada estado e do Distrito Federal. As principais competências são processar e julgar ordinariamente o registro e o cancelamento dos diretórios estaduais e municipais dos partidos políticos, bem como os candidatos a governador, vice-governadores e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, e constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. Os juízes eleitorais são os juízes de direito de primeiro grau de jurisdição, integrantes da Justiça Eleitoral estadual e no Distrito Federal. Já as juntas eleitorais são compostas por um juiz de direito e de 2 ou 4 cidadãos da notória idoneidade.
as quais compete, por exemplo, resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e apuração, bem como expedir diploma aos candidatos eleitos a cargos municipais. Boa tarde, meu nome é Mariane e eu vou falar um pouquinho do processo eleitoral, né? Sabemos que em 1932 o processo eleitoral ele era totalmente manual, né? Impresso. Porém, isso dava abertura para muitas fraudes e ameaças. Como assim fraudes e ameaças? Como naquela época o voto era impresso, quando algum eleitor votasse em branco, o papelzinho saía totalmente branco, dando abertura para qualquer um, para as pessoas que fossem contar o voto, ir lá e assinar no seu candidato de sua preferência. E as ameaças é pela facilidade de descobrir em quem você votou. Digamos que você fez algum combinado com alguém e na hora não votou nessa pessoa, né? Daí você começava a sofrer ameaças por conta disso. Mas o processo eleitoral mesmo só começou em 1985, com a consolidação do cadastro único e automatização de todo o país. Em 1994, o TSE realizou pela primeira vez o processamento eletrônico dos resultados das eleições gerais, né? Mas o auge mesmo veio em 1994, quando houve a primeira eleição por urna eletrônica no Brasil, visando assim diminuir as fraudes, né? E não demorou muito para que as urnas eletrônicas elas fossem levadas para todo o país. E assim, em 2001, teve a primeira eleição com urna eletrônica em todo o país, sempre visando segurança e transparência para o eleitor. Agora a minha amiga Cassiane vai falar um pouquinho sobre como funciona esse processo eleitoral. Oi, meu nome é Cassiane Souza e eu continuarei falando um pouco sobre o processo eleitoral. O processo eleitoral se trata de um conjunto de regras definidas pela Constituição Federal Brasileira de 1988 e que também são reforçadas pela Justiça Eleitoral. Bem, em sentido lato, ele configura-se como fases organizativas das eleições. O principal objetivo e fundamento do processo eleitoral é a liberdade democrática, que é assegurada com a legitimidade das eleições, a livre expressão do sufrágio e a contenção do abuso de poder, seja ele econômico ou político. Um fato, o processo eleitoral não litiga sobre interesses particulares, mas sobre o público direito a uma democracia autêntica. Como já mencionei, o processo eleitoral no Brasil é organizado pela Justiça Eleitoral, em nível municipal, estadual e federal. Em cada estado da federação e no Distrito Federal há um tribunal regional, bem como juízes e juntas eleitorais. E, além de organizado, esse processo também é fiscalizado pela Justiça Eleitoral, que examina contas de partidos políticos e de candidatos em campanha, garantindo, então, o cumprimento da legislação pertinente e também julgando processos relacionados com as eleições. Bem, no Brasil, embora as etapas de votação, totalização e divulgação dos resultados sejam as mais populares, existem outras também de igual importância, como o cadastro eleitoral, as candidaturas, a prestação de contas, a logística eleitoral e há ainda fases pós-eleições que podemos citar, como a diplomação dos eleitos. Eu me chamo Nicole Rodrigues e vou falar sobre as eleições municipais de 2020. As eleições elas estão para ocorrer no dia 4 de outubro e elas vão acontecer em todo o país. Até o presente momento, o que temos é que o calendário eleitoral será mantido normalmente. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele afirmou que o país tem condições materiais de implementar as eleições desse ano. Diferente de outros países pelo mundo, como por exemplo a Bolívia, a Suíça e alguns outros 60 países, o Brasil até agora não adiou as eleições. Por aqui, o Congresso Nacional ele ainda está avaliando supostas mudanças e atualmente o ministro do Supremo, Luiz Barroso, que ele possui o papel de assumir a presidência do TSE, em alguns discursos ele afirmou que as eleições desse ano assim, que está só Jesus na causa, né?
que podem vir a ser realizadas em 2 dias. E isso para evitar as aglomerações, né? Gente, vocês devem estar se perguntando assim, Nicole, como é que tá a população brasileira com tudo isso? Gente, segundo uma pesquisa feita pelo CNT, que é o Congresso Nacional dos Transportes, 62,5% da população brasileira, eles aprovam o adiamento das eleições. Mesmo com a opinião da população, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, ele fez um pedido para o TSE de um possível adiamento das eleições, que foi negado. Então, meus queridos que me assistem, até o presente momento, o que temos é que as eleições serão mantidas normalmente. O primeiro turno ocorrerá no dia 4 de outubro, no primeiro domingo do mês de outubro, e caso venha ocorrer um segundo turno, ele será realizado no dia 25 de outubro, que é o último domingo do mês. Assim, de uma forma sensata, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deixou bem claro numa sessão virtual onde ele tomou posse da presidência do TSE, que ele vem trabalhando junto com o Congresso Nacional para evitar que essa pandemia do coronavírus ele venha atrapalhar as eleições desse ano de 2020. Gente, e muito obrigada a todos os que assistiram o nosso vídeo até aqui. E vamos tomar todos os cuidados necessários para que esse vírus ele não venha se propagar mais e que, com fé em Deus, voltaremos tudo ao normal.